Já pensou reduzir uma viagem espacial, tipo ir até Júpiter, que hoje leva anos, para coisa de uma semana? Parece ficção científica pura, né? Totalmente. Mas olha só, tem uma proposta nova, bem engenhosa mesmo, que sugere que isso pode não ser tão ficção assim. Estamos falando do TARS, que é a sigla para Torqued Accelerator Using Radiation from the Sun. Um nome complicado, mas a ideia é... É usar a radiação do Sol para criar um acelerador torqueado? Basicamente, usar a luz para fazer algo girar muito rápido? Isso, ideia do astrônomo David Kipping, lá da Universidade de Colômbia. E o legal é que propõe uma forma bem diferente, né? Usar a energia do Sol para acelerar a exploração espacial de um jeito, nossa, radical. Exato. E o que chama atenção logo de cara, eu acho, é que não depende daquelas tecnologias mirabolantes, sabe? Tipo reatores de fusão, que a gente nem tem ainda, ou lasers gigantes aqui da Terra que custariam uma fortuna. Pois é, a abordagem do TARS parece mais... elegante, talvez. A ideia é pegar a luz do Sol, que está lá, de graça, e transformar em energia de rotação. Bem mais sutil. Uma ideia muito inteligente. Ok, então vamos lá. A nossa missão aqui hoje é destrinchar esse conceito, tentar entender como o TARS funcionaria, qual o potencial dele para mudar as viagens aqui no Sistema Solar e, quem sabe, até para fora. E claro, né? Quais são os desafios? Porque a ideia é ótima, mas tirar do papel é outra história. Com certeza. Então, para começar, como seria essa estrutura do TARS? Você falou em girar. O que exatamente estaria girando? Então, imagina uma estrutura grande, mas ao mesmo tempo surpreendentemente leve. É quase contraintuitivo. Os projetos falam em algo com dezenas de metros, tipo uns 60 a 63 metros de altura. 60 metros? Isso é mais comprido que uma piscina olímpica. Quase a asa de um avião grande, um 777. Exatamente essa escala, e talvez uns 7 metros de largura no meio. Mas aí vem o choque, o peso. Menos de 2 quilos? Menos de 2 quilos. Para uma estrutura desse tamanho, como assim? Impressionante, né? Um dos exemplos calcula 1,6 quilos. Essa combinação de tamanho e leveza só é possível por causa dos materiais. É aí que está o pulo do gato. Que materiais seriam esses? A aposta em materiais avançados, principalmente nanotubos de carbono, organizados em folhas, sabe? Ou o famoso grafeno. Ah, os materiais mágicos da ciência de materiais? Quase isso. Eles são conhecidos por terem uma resistência à tensão absurda, muito maior que a do aço, por exemplo. E suportam calor e são levíssimos. Essa combinação, alta resistência com baixa densidade, que é fundamental para o TARS. Sem isso, a ideia não funciona. Entendi. Estrutura gigante, super leve, super resistente. Ok. Mas ainda não entendi uma coisa. Como a luz do Sol, que a gente nem sente direito aqui, faz essa coisa enorme começar a girar. E girar rápido. Ótima pergunta. Aí que está a parte engenhosa do design. O TARS teria superfícies com propriedades diferentes para a luz. Pensa assim, uma face da estrutura seria bem clara, quase um espelho perfeito, refletindo a luz. Ok. E a outra face seria bem escura, feita para absorver o máximo de luz possível. Tecnicamente, a gente diz que tem albedos contrastantes. Certo. Uma reflete, outra absorve. E daí? Quando a luz do Sol bate nisso lá no espaço, ela empurra um pouquinho. É a pressão de radiação. Só que o lado que reflete a luz recebe um empurrão maior do que o lado que absorve. Essa pequena diferença de força, aplicada em lados opostos da estrutura... Cria um torque. Faz ela querer girar. Exatamente. Cria um torque, uma força de rotação sobre o eixo central. É sutil, mas constante. Me lembra um pouco aquele brinquedo, o radiômetro de Crookes, sabe? Aquela lâmpada com umas palhetinhas que giram na luz. Isso, o princípio é parecido, no sentido de usar a diferença de interação com a luz para gerar movimento. Claro, a física lá dentro do bulbo é mais complexa, envolve gás aquecido, mas a ideia é básica. Aqui, a escala é gigantesca, é no vácuo, e o objetivo não é só girar por girar. É acumular energia, né? Exato, acumular energia cinética rotacional. Ele começa a girar devagarinho, só com a luz do Sol. E aí? Fica lá girando por quanto tempo? Então, ele começa a girar e vai acelerando.
Com o torque constante da luz solar, ao longo de semanas, talvez meses, depende do design e da órbita, ele vai acumulando a energia do Sol, mas não numa bateria química, e sim como energia de rotação. Como um volante de inércia gigante, uma bateria mecânica. Perfeito. É um volante de inércia cósmico, sendo carregado pela luz do Sol. Ele gira cada vez mais rápido. Até chegar no limite. Isso, até chegar perto da velocidade máxima que o material aguenta sem se romper por causa da força centrífuga. E aí, quando está com essa energia toda acumulada... Ele lança alguma coisa. Exato, ele lança a carga útil. A proposta foca em microsondas, coisinhas minúsculas, tipo do tamanho de um celular. E como lança? Tangencialmente, como se fosse um estilingue cósmico. A sonda é solta na beirada da estrutura giratória e sai voando numa velocidade absurda. É um estilingue que passou meses acumulando força para um único arremesso superpotente. Ok, aqui a coisa fica realmente interessante. Quão rápido estamos falando? Que velocidade essas microsondas alcançariam? Bom, só com a energia da rotação vinda diretamente da luz solar, os cálculos já mostram algo impressionante. Uns 40 quilômetros por segundo. 40 quilômetros. Isso já é bem mais rápido que nossas sondas atuais, né? Tirando talvez a Parker Solar Probe quando está raspando o Sol. Sim, como velocidade inicial de lançamento já seria um salto e tanto. Mas a proposta do Keeping vai além. Tem mais? Tem. Ele sugere um turbo. A ideia seria eletrificar as pontas da estrutura do TARS e usar campos magnéticos ou eletrostáticos. Para quê? A física é complexa, mas a ideia é usar esses campos para ajudar a manter a estrutura estável enquanto gira tão rápido e talvez até dar um impulso extra na hora do lançamento da microsonda, um reforço magnético ou confinamento eletrostático. E com esse reforço, a velocidade vai para quanto? Aí os números ficam realmente astronômicos. Potencialmente até 1.000 quilômetros por segundo. 1.000 quilômetros por segundo. Nossa, é difícil até de imaginar, né? 1.000 quilômetros a cada segundo, isso é quase 0,3% da velocidade da luz. Quase 1/3 da velocidade da luz. O que isso significa para viajar no sistema solar? Júpiter em uma semana, você disse. Exatamente. Júpiter, que hoje leva anos, seria uma viagem de mais ou menos uma semana. Netuno, que a Voyager 2 levou 12 anos para alcançar. Uma vida? Pois é. Com o TARS a 1.000 quilômetros, seriam uns 37 dias. O sistema solar externo viraria o quintal de casa, praticamente. Uma mudança total de escala de tempo. Seria como ir de caravela para avião a jato na exploração. Boa analogia. E para as estrelas? Bom, aí a gente tem que ser realista. 1.000 quilômetros ainda é muito, muito longe da velocidade da luz. Projetos como o Breakthrough Starshot querem chegar a 20% da velocidade da luz. Que daria uns 60.000 quilômetros. Uma diferença enorme. Gigantesca. O TARS não chega nem perto disso. Mas mesmo 1.000 quilômetros é muito melhor do que temos hoje. Para chegar em Alpha Centauri, a estrela mais próxima... Levaria quanto tempo? Uns 1.300 anos. Ainda um tempo absurdo, para nós, claro, mas compara com as dezenas de milhares de anos que as Voyagers levariam, é uma redução imensa. Talvez seja o caminho para as primeiras sondas interestelares, mesmo que sejam projetos para muitas gerações. Entendi. Mas espera aí. Tem uma coisa me incomodando. Se a luz do Sol está sempre empurrando para fazer girar, ela não acaba empurrando a estrutura inteira para longe do Sol, como uma vela solar? Ahá, ótima pergunta. Se fosse só isso, ele seria jogado para fora do sistema antes de carregar, né? Exato. Perderia a fonte de energia. Mas aí entra outra parte inteligente do conceito. A órbita. A proposta é colocar o TARS numa órbita especial chamada quasi-TARS. Não é uma órbita normal kepleriana, como a dos planetas, é subkepleriana. Quasi-TARS. O que é isso? Imagina a órbita normal. Gravidade puxa para dentro, velocidade mantém girando. Agora, adiciona a pressão da luz, empurrando um pouquinho para fora. Essa pressão não vence a gravidade totalmente. Se vencesse, seria uma stati-TARS, que poderia ficar parada em relação ao Sol. Certo. Na quasi-TARS, a pressão da luz só cancela parte da gravidade. O resultado é que o TARS consegue orbitar o Sol mais devagar do que normal para aquela distância.
Ele continua preso pela gravidade, mas meio que flutua um pouco. Ah, entendi. Ele orbita mais lento e isso dá o tempo necessário para acumular a energia da rotação sem ser expulso. Exatamente. Essa dança orbital delicada, esse equilíbrio entre gravidade e pressão da luz, que permite ao TARS ficar ali carregando por semanas ou meses perto do Sol sem ir embora, é crucial. Fascinante essa solução da órbita. Uma dança delicada mesmo. O que me leva de volta para os materiais. A órbita segura ele no lugar. Mas para girar tão rápido, a 1000 quilômetros na ponta, sem virar pó cósmico, a chave está naqueles materiais, né? Nanotubos, grafeno. Quão críticos eles são? São absolutamente tudo. A velocidade final depende diretamente da resistência do material. Quando ele gira, a força centrífuga tenta rasgar a estrutura, esticar ela principalmente no centro. A relação entre a força que o material aguenta e o peso dele, a resistência específica, tem que ser absurdamente alta. E esses materiais dão conta? Os nanotubos de carbono em folhas são a opção mais realista hoje, ou quase hoje. Já se produz comercialmente, mas fazer folhas gigantes, perfeitas, baratas, ainda é um desafio enorme de engenharia. E o grafeno? Grafeno, teoricamente, seria ainda melhor, mais resistente ainda. Mas produzir folhas de grafeno com metros de tamanho sem defeitos é um desafio tecnológico ainda maior. É pesquisa de fronteira mesmo. Além do material, o formato da estrutura importa também? Totalmente. Se fosse só uma fita reta, ela quebraria no meio primeiro, limitando a velocidade. Por isso, o Kipping propõe um design icônico, uma fita afunilada. Como assim? Ela seria mais larga e grossa no centro, onde a tensão é máxima, e iria afinando para as pontas, onde a tensão é menor. Isso distribui melhor o esforço e deixa a estrutura inteira girar mais rápido antes de quebrar. Aquele exemplo de 1,6 kg, 63 metros, usa essa ideia para otimizar para a velocidade máxima. Entendi. Design inteligente para lidar com forças extremas. Considerando tudo isso, estrutura, velocidade, órbita, materiais, se um dia o TARS virar realidade, quais seriam as grandes vantagens práticas? Olha, as vantagens seriam revolucionárias. A primeira, óbvia, é cortar o tempo de viagem interplanetária. Missões de anos virando semanas. Isso muda tudo para a ciência planetária. Dá para responder rápido à descoberta, sabe? Com certeza. Agilidade. Segundo, o custo, a longo prazo, pode ser bem menor que outras ideias de propulsão avançada. Não precisa de laser gigante, nem reator de fusão espacial. Coisas caríssimas e talvez até mais difíceis de fazer. Faz sentido. Usa o que já está lá, a luz do sol? Exato. Esse é o terceiro ponto. Usa a luz solar como energia primária, sem carregar toneladas de combustível. Adeus à tirania da equação do foguete. Ele pega energia do ambiente. Isso é uma vantagem enorme. Quarto, lançar várias sondas. O TARS não se destrói no lançamento. Ele pode, teoricamente, recarregar com o Sol e lançar outra microsonda. Imagina mandar um enxame de sondinhas para vários asteroides ou para ter redundância em missões para luas como Europa ou Encélado. Redes de sensores pelo sistema solar. Exatamente. E tudo isso junto, o quinto ponto, permitiria explorar muito mais, com mais frequência e talvez até mais barato por sonda os lugares que mais interessam. As luas com oceanos, os asteroides e, lá longe, talvez as primeiras mensagens para as estrelas. Então, o que tudo isso significa? O potencial é, uau, de mudar o jogo. Mas, como sempre, né? Imagino que a lista de desafios para fazer isso funcionar seja igualmente, uau. Quais são os maiores obstáculos? Os desafios são gigantescos, sem dúvida. É bom ter os pés no chão. Primeiro, os materiais que falamos. Não basta ter no laboratório. Tem que produzir em massa folhas de dezenas de metros perfeitas e com custo viável. Isso hoje não existe industrialmente. É um salto tecnológico grande só aí. Enorme. Segundo, controle e estabilidade. Manter essa estrutura gigante, leve, flexível, girando a 1000 por hora no espaço, de forma estável, é um problema de engenharia de controle absurdamente complexo. Qualquer perturbaçãozinha, um brilho não uniforme do Sol,
Um puxão gravitacional mínimo pode desestabilizar tudo. E aí ela se despedaça. Exato. Terceiro, durabilidade. Uma folha fininha no espaço está sujeita a micrometeoritos. Partículas minúsculas podem fazer um estrago. E a radiação cósmica, ao longo de meses ou anos carregando, pode degradar o material. Tem que garantir que ela sobreviva. Faz sentido. O ambiente espacial não é amigável. E quarto, as microsondas. Pequenininhas, tipo celular. Quanta energia elas podem carregar? E sistema de propulsão, para corrigir rota se tiver. E instrumentos. E o mais crítico, como elas mandam dados de volta para a Terra, de tão longe, com uma anteninha minúscula. Nossa! A comunicação seria um desafio imenso. E a precisão do lançamento teria que ser absurda, sem chance de corrigir depois. Precisão total. Qualquer errinho, a missão se perde. E por último, não podemos esquecer, o TARS ainda é um conceito teórico. Bem detalhado, publicado, revisado, sim, mas não foi testado. Falta muito chão pela frente. Muito chão. Pesquisa, teste de material, protótipo, simulação, demonstração em órbita. Décadas, na melhor das hipóteses. É um projeto de longo prazo. Bom, resumindo então a nossa conversa, o TARS é uma ideia brilhante, né? Repensa totalmente como usar a energia do Sol. Em vez de empurrar, usa para dar corda no estilingue cósmico ultraleve, guardando energia na rotação para lançar sondinhas a velocidades incríveis. Objetivo? Encurtar as viagens aqui dentro e, quem sabe, um dia ir além. Exatamente. Para quem nos ouve, acho que o TARS mostra um caminho fascinante para o futuro da exploração. É um exemplo de como física, materiais avançados e engenharia criativa podem gerar ideias que desafiam o que a gente pensa sobre as distâncias e o tempo no espaço. Se virar realidade, pode mesmo tornar o sistema solar muito mais acessível. E eu acho legal a visão do Keeping, o criador, né? Ele vê como um esforço para várias gerações. Tem uma frase dele que diz algo como: não importa se a gente não vai ver o resultado final em vida, o importante é começar agora. É esse pensamento de longo prazo que move a exploração espacial, muitas vezes. Com certeza. E para fechar, que tal uma provocação? O TARS usa a luz para gerar rotação e lançar sondas. Mas o espaço tem outras energias, né? Campos magnéticos, vento solar, até a gravidade. Onde você quer chegar? Será que futuros conceitos poderiam usar essas outras fontes ambientais de formas talvez ainda mais engenhosas que o TARS? Imagina naves que tiram energia direto do espaço, sem nem precisar estar perto de uma estrela para se mover. Uau! Extrair a energia do próprio tecido do espaço. Fica aí a reflexão, né? Quais serão os próximos capítulos dessa nossa aventura cósmica? Quem sabe?